Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos agora, através dos canais da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé no YouTube e da página da Casa de Vovó Dedé no Facebook, mais um evento que faz parte do primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, FIME, uma realização da Casa de Vovó Dedé e da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. A Casa de Vovó Dedé é uma instituição sem fins lucrativos que há quase 29 anos trabalha educando crianças e jovens da periferia de Fortaleza através do ensino de música e das artes. A instituição oferece gratuitamente 16 cursos de formação musical, além de cursos profissionalizantes em diversas áreas. A Casa hoje desenvolve relevante papel na formação, produção e divulgação de arte e cultura no estado do Ceará. Ao longo do tempo, os projetos que desenvolve vêm obtendo merecido destaque no cenário nacional, seja pelo expressivo volume de sua produção, seja pela qualidade dos produtos que realiza, reconhecimento que chega de toda parte, do Brasil e até do exterior. O Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa é mais um empreendimento ousado da Casa de Vovó Dedé. O FIME foi concebido na intenção de criar um espaço artístico e educativo de celebração à música e à educação musical. O evento é composto de encontros formativos e apresentações artísticas que enaltecem a experiência e o conhecimento musical, fomentando a performance artística e oportunizando a interação entre estudantes e músicos profissionais. Essa primeira edição do FIME conta com mais de 400 horas, envolvendo um conjunto de ações nos campos da performance e da educação musical. As atividades abrangem recitais, palestras, oficinas, mesas temáticas, cursos e workshops, realizados por artistas e professores renomados no Brasil e no exterior. O festival contempla também a realização da 8ª edição do concurso de música Jovens Talentos Troféu Mansueto Barbosa, que premiará performances solo de jovens artistas inscritos de todo o país. Para o encerramento do FIME, foi idealizado um show muito especial. Na noite do dia 6 de dezembro de 2021, no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, será apresentada a Cantata da Esperança, um concerto especialmente concebido para homenagear a música, a esperança e a vida. Para que tudo isso fosse possível, contamos com o patrocínio do Apvida, Unipac, Delfa, Ibite, Lunelli, Alliance, Durametal, Cozampa, DAS,
Newland, New Sedan, Cerbras, Freitas Varejo e Resibras, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura. Contamos ainda com o apoio da BG Soluções Sociais, Fix Turismo, Prática Eventos e da VSM. Nossos agradecimentos a todas essas empresas, entidades que investem na cultura e acreditam que eventos como o FIME constituem importantes ferramentas para transformar o mundo por meio da arte, da formação humana e da responsabilidade social. Cabe ressaltar que o festival se constitui também em um importante espaço de capacitação profissional para os jovens assistidos pela Casa de Vovó Dedé. Todas as operações técnicas demandadas pelo FIME são realizadas por alunos e profissionais egressos dos cursos profissionalizantes ofertados pela casa. Técnicos em áudio, iluminadores, cinegrafistas, editores e fotógrafos, dentre outros. Profissionais do mais alto nível, que ainda colaboram monitorando outros jovens recém-saídos dos cursos formativos da Casa de Vovó Dedé, transmitindo, de graça, o que aprenderam de forma 100% gratuita, estabelecendo uma grande rede de cooperação solidária que dignifica o ser humano pelo trabalho, pela amizade e pela educação humanitária. Queremos agradecer também a todos que nos acompanham agora através do canal da TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé no YouTube, como também na página da casa no Facebook. Muito bem, convidamos agora a assistirem a uma palestra seguida de uma mesa temática sobre o ensino de música e gestão cultural. A palestra será proferida pelo empresário e produtor cultural José Roberto Walker. Em seguida, teremos uma mesa temática com as participações do senhor secretário de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba, da senhora presidente do Instituto Dragão do Mar, Raquel Gadelha, e do curador do FIME, professor Evelter Rocha. A mediação será do jornalista Hamilton Nogueira, ele que toda semana produz e apresenta o programa Acorda da TV Dedé, a TV da Casa de Vovó Dedé. Saudamos a todos e gostaríamos, em nome da Casa de Vovó Dedé e do FIME, registrar os nossos mais sinceros agradecimentos aos participantes, palestrantes e integrantes da mesa, eles que generosamente atenderam ao nosso convite e hoje engrandecem o Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa com suas presenças e compartilhando suas experiências no campo da cultura no Brasil e da gestão pública do Estado do Ceará. Fiquem agora com a palestra do empresário e produtor cultural José Roberto Walker, ele que dirige desde 1992 a empresa de comunicação Retrato Brand Store, dedicada a eventos, promoções e marketing cultural. É também diretor executivo do projeto Orquestrando e foi diretor da Fundação Padre Anchieta TV Cultura de 2004 a 2007 e de 2013 a 2019. José Roberto Walker é responsável pela coordenação de importantes projetos culturais, entre eles o Orquestrando o Brasil, projeto que reúne mais de 500 orquestras no país, diversas edições do Festival de Inverno de Campos do Jordão, a Filarmônica Vera Cruz, além do projeto Foto São Paulo e inúmeras exposições em espaços públicos em São Paulo. É ele ainda o responsável pela coordenação da reestruturação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo,
OSESP, e pela construção da Sala São Paulo, uma das maiores referências de espaços para concertos do mundo. Dirigiu a Companhia Brasileira de Ópera, criou e dirigiu inúmeros programas para a TV Cultura. No rádio, criou mais de 30 programas dedicados à música erudita e à música popular brasileira, reunindo nomes como John Ashley, Diogo Pacheco, João Carlos Martins, Marcelo Bratky, Roberto Tibiriçá, Paulo Bonfim, Ferreira Goulart, Almeida Prado, entre muitos outros. Realizou na área de vídeo e televisão mais de 100 documentários e gravações de espetáculos de música, ópera e dança, além de diversos especiais para a TV Cultura. Em 2017, lançou seu primeiro romance, intitulado Neve na Manhã de São Paulo, editado pela Companhia das Letras e é escolhido como finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Rio de Literatura. Senhoras e senhores, com a palavra o palestrante José Roberto Walker. Bem, eu queria dizer, em primeiro lugar, que para mim, é muito importante participar desse evento. Eu conheci a Casa da Vovó Dedé 2 anos atrás, antes da pandemia, quando eu estive aí junto com o maestro Júlio Medalha. Nós conhecemos todo o trabalho. Eu fiquei muito, mas muito impressionado. É uma coisa realmente que, que comove a gente, que realmente dá uma impressão duradoura, porque é um trabalho muito bem organizado, muito bem feito. A gente vê essa meninada tocando, se apresentando, é uma coisa tão estimulante. A, a, a gente que fica em São Paulo acha que está meio que no centro do mundo, mas não é assim. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e, e, e lugares do interior, nas capitais. Um exemplo disso é a Casa da Vovó Dedé, porque é um trabalho que não é assim tão conhecido como merecia, seria razoável que tivesse acontecido. É um trabalho meritório, de alta qualidade. Você percebe como as pessoas estão saindo dali bem informadas. Há um, há um, é um projeto magnífico que merece ser conhecido no Brasil inteiro. É um exemplo a ser seguido. Eu acho que num momento que a gente enfrenta tanta dificuldade, tantos problemas, é estimulante ver um projeto como este funcionando da maneira como funciona e com os resultados espetaculares como tem tido. Bem, o nosso tema aqui é um pouco, eu vou falar um pouco sobre como a minha experiência nessa área, tanto de ensino quanto de projeto na área de música, aqui em São Paulo. E um pouco dessa experiência eu acho que talvez possa ser aproveitada pelo pessoal aí de Fortaleza e tentar, de alguma maneira, isso possa servir para orientar as pessoas, para uma troca de experiência. Eu comecei a trabalhar nesta área de música propriamente dita. Eu já tenho uma experiência na área cultural, já tinha, mas em 1995, faz tempo, a gente assumiu um trabalho na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. E um dos projetos que a gente se propôs a fazer ali era reestruturar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que estava numa decadência muito grande, e construir uma sala de concerto. E a sala de concerto era
a maior reivindicação da orquestra. Eu conhecia muito bem, era muito amigo do maestro Eleazar de Carvalho, que era cearense, e um cearense muito orgulhoso das suas raízes. E junto com ele a gente começou a discutir como reestruturar a orquestra. Infelizmente ele já estava muito doente e o quadro dele foi se agravando. E em 96 ele foi sucessivamente hospitalizado e tal, não conseguiu mais trabalhar como trabalhava e morreu em setembro de 96. Então, nesse primeiro período, embora a gente tenha aproveitado muito da experiência do maestro Eleazar, a gente acabou tendo que esperar enfim, paralisado enquanto ele ficou doente, e o projeto foi retomado no final de 96, quando nós começamos o processo de reestruturação da orquestra. Chamamos o maestro brasileiro que estava no exterior, estava na Suíça, na Itália, John Leslie, e aí nós reorganizamos a orquestra do Estado de São Paulo e começamos o trabalho de construção da nova sala, que é a Sala São Paulo, que é uma das salas de concerto mais importantes no mundo, uma antiga estação ferroviária que foi reaproveitada, adaptada para a construção de uma sala de concerto. Para vocês que não conhecem, para entender, havia um pátio interno dentro da estação, um pátio grande, que não tinha cobertura, estava previsto no projeto original, mas ele acabou não sendo construído. E esse pátio interno acabou por ser o local que foi escolhido para se construir a sala. Então, a sala foi construída dentro deste espaço interno da estação. Não é o prédio adaptado, que foi construído um prédio novo, com novas fundações, enfim, com toda a infraestrutura dentro do prédio, que já foi construído um prédio dentro do prédio da estação Júlio Prestes, uma grande estação de trem de São Paulo. Está funcionando até hoje, os trens continuam passando. E um dos desafios, só por curiosidade, para contar a vocês, um dos desafios foi criar uma barreira, primeiro acústica, que os trens fazem barulho, e uma barreira para as vibrações que a passagem dos trens provoca. Para resolver isso, a sala foi construída, foi totalmente apoiada num colchão de neoprene espesso e de 15 polegadas, e em cima deste colchão foram construídas as novas fundações e tudo mais. Então, de tal maneira que o trem passa e a vibração se dissipa nessa proteção de neoprene, e por isso que o resultado acústico e a eficácia do funcionamento da sala é muito grande. Com a construção da Sala São Paulo, o que eu estou contando? Com a construção da Sala São Paulo e a reestruturação da orquestra, houve uma revolução na música erudita no Brasil inteiro, que nem era um objetivo que a gente tivesse inicialmente, mas aconteceu. Em primeiro lugar, o que nós fizemos? Nós fizemos uma sucessão de concursos para recrutar os melhores instrumentistas que havia no Brasil. Naquela época havia uma grande carência de instrumentistas, principalmente de cordas,
que não havia no Brasil, se falava, desde que eu era criança, eu ia falar isso, não tem corda. O Brasil não tinha uma escola de cordas. Então se recrutou muitos músicos do leste europeu, da Bulgária, da Romênia, da Rússia, e as pessoas vieram aqui ajudar na formação da orquestra. Elas foram atraídas porque os salários eram bons. Naquela época eram entre 4.800 e 6.500 reais. Isto em 97, 98, 97. E eram salários que em dólar equivaliam a 3.000, 4.000 dólares. E eram salários altos e atraíram bastante gente. Esta recuperação salarial do SESC criou um efeito sobre a música do Brasil inteiro. Depois, várias orquestras subiram, fizeram também as suas reestruturações. Os músicos ganhavam muito pouco. Para vocês terem uma ideia, quando a gente subiu, o músico ganhava mais ou menos R$ 1.600. E o maestro, e nem era um maestro, Eleazar de Carvalho, que é o maestro mais importante do Brasil até hoje. O maestro Eleazar de Carvalho regeu Filarmônica de Berlim, de Viena, Londres, os Estados Unidos, praticamente todas as grandes orquestras. Quer dizer, é um maestro com uma carreira internacional espetacular e é um maestro de altíssimo nível. E ele ganhava R$ 2.800 para ser o regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Ah, e era um valor irrisório. Com a reestruturação da orquestra, esses valores subiram muito. Então, os músicos ganhavam um salário verdadeiramente adequado. O efeito disso foi que este exemplo se espalhou. E os salários das orquestras todos foram meio que reajustados de acordo com o salário da OSESP. Então, primeiro foi a USB, que fez o mesmo processo, depois surgiu a nova Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, também com salários mais altos, porque aí já havia uma disputa. Aí começou uma disputa por músicos competentes e uma certa disputa salarial. Houve um momento, inclusive, que a OSB passou a pagar salários maiores do que a própria USESP. Isto criou um fenômeno que foi muito interessante, e é este o tema que eu queria abordar. Com este exemplo da USESP, que se espalhou pelo Brasil, se estabeleceu um novo patamar de pagamento de salários. E esses músicos passaram a ganhar um pouco menos, ou eventualmente um pouco mais do que ganhavam os músicos da orquestra. Ou seja, os salários subiram muito. Mesmo em orquestras menores, onde os salários eram menores, os salários passaram a ser 70%, 80% do valor que se pagava na orquestra. Isso criou um fenômeno que é muito interessante, mudou a cara da música do Brasil. E, de certa maneira, o que acontece com a carga da Vovó Dedé é um pouco consequência disso. A profissão de músico, que é uma profissão muito mal paga, como eu disse, músico que ganhava R$ 1.500, R$ 600, havia músico que ganhava muito menos em orquestras pequenas, espalhadas pelo Brasil. Isto acabou. Ah, ah, este efeito de aumento de salário, de uma remuneração condizente à formação do músico, que precisa de muitos anos, mais, como todos sabem,
gerou um efeito que criou uma alternativa profissional para jovens, que antigamente não existia. Nesse período, música ainda era uma formação que era restrita à classe média, que tinha dinheiro para comprar instrumentos, que tinha capacidade de pagar as aulas e tudo mais. Com essa nova perspectiva profissional que surgiu, a música se tornou uma alternativa de trabalho para quem tinha as condições necessárias, quem tinha o talento e a capacidade de aprender rapidamente música. E isto abriu essa perspectiva profissional e criou um movimento que hoje se espalhou pelo Brasil. Existem muitos, não, muitos grupos, muitas iniciativas que transformaram a música num mecanismo de inserção social, de profissionalização para jovens inclusive de classes baixas, de baixa renda, que têm dificuldade e não teriam as mesmas oportunidades do que aquelas que eles conseguem na música. Quer dizer, um músico hoje talentoso, bem formado, consegue uma, uma situação profissional ótima, num prazo relativamente curto. Nós vimos aqui, não só em São Paulo, em muitos lugares do Brasil, jovens extremamente talentosos alcançando performances realmente extraordinárias. E isto criou, por um lado, um mercado que é capaz de absorver estes jovens, e isto tem se mantido nesses 20 anos, e, por outro lado, criou um estímulo para que cada vez mais jovens se dediquem à música e tentem aprender um instrumento. Evidentemente que a situação no Brasil não é igual a esta que existe em Fortaleza. Então, um trabalho como este que a Casa da Vovó Dedé faz, não, enfim, não é trivial, não há em todos os lugares. Mas muitos lugares têm bons projetos envolvendo centenas, às vezes muitas centenas de jovens, e estão sendo formados e se habilitando para seguir uma profissão na área de música com resultados econômicos muito positivos. Às vezes, famílias que são muito pobres conseguem formar um jovem capaz de sustentar a família, né? De criar uma situação melhor para aquelas pessoas apenas através da música. Então, esse é um dos grandes resultados que aconteceram nesses essas últimas 2 décadas. Qual é a consequência? O que isto nos mostra? A cultura, ela tem a música incluída, mas a cultura de uma maneira geral, ela tem um dom de transformação. Ela, de fato, ajuda a abrir perspectivas, não só ajuda a compreender melhor o mundo, a ter uma relação com o mundo mais saudável, mais amena, mas também é uma alternativa econômica relevante para jovens que procuram
uma orientação profissional adequada. Há inúmeros exemplos nesse sentido. Um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho de ter feito, que participei junto com o maestro Júlio Medalha, nós criamos juntos, a partir de uma ideia original dele, foi o programa de televisão Prelúdio, que é um programa que mostra jovens instrumentistas em música erudita que se apresentam junto de uma orquestra. Nosso primeiro programa foi feito em 2005, há tanto tempo. E naquele programa, a gente não tinha, naquela primeira série de programas, né, a gente não tinha certeza se nós íamos conseguir uma quantidade adequada de jovens que pudessem tocar com a orquestra. Isso em 2005. E a primeira temporada realmente foi uma temporada que nós tivemos um número relativamente. Tivemos um número suficiente, mas menos de 100 candidatos se inscreveram para participar do programa. Na última versão, que foi feita em 2019, havia centenas de candidatos. Os candidatos eram um melhor do que o outro. Havia candidatos para todos os instrumentos. E no começo havia muito piano, um pouco de cordas, bastante sopros, né, por causa das bandas. E agora não, porque você hoje tem candidatos de cello, de oboé, de fagote. Nós tivemos finalista em fagote, que é um instrumento complicado, caro, difícil. Ou seja, todos os instrumentos da orquestra hoje têm flauta, todos tiveram representantes nas finais do prelúdio. Ou seja, houve uma evolução muito grande. E isto abre esta perspectiva que eu disse no início. Há um novo mercado que se estabeleceu para os músicos e a existência de um mercado consistente, e essa é a questão econômica que ajuda a explicar, estimula a participação de cada vez mais jovens. Esse é um lado. Por outro lado, essas instituições que formam jovens músicos que se espalharam pelo Brasil, como é exemplo a Casa da Vovó Dedé, elas estão se aparelhando para elevar cada vez mais o nível do seu trabalho. E isso também é muito nítido, a gente percebe isso. Então, a capacidade de formar jovens e tirá-los de uma situação de depressão, de penúria, de falta de condições, e dar a eles um ensino e uma possibilidade cultural grande, é muito importante. Para encerrar, eu gostaria de contar também uma história que eu assisti, não participei, mas eu assisti. Nesse último domingo, eu fui assistir a comemoração, o concerto que comemorou os 25 anos do Instituto Bacarelli, aqui em São Paulo. O Instituto Bacarelli é um projeto relativamente parecido com a Casa da Vovó Dedé, instalado dentro de uma favela, de uma das grandes favelas de São Paulo, que é a favela de Heliópolis. Lá o maestro Bacarelli instalou uma entidade, né, que se transformou no Instituto Bacarelli mais tarde, dedicada a resgatar jovens que estão ameaçados pelo tráfico, pelo tudo aquilo de ruim que acontece em comunidades muito carentes, e começou a ensinar música. Esse projeto evoluiu muito, teve bastante apoio aqui em São Paulo, grandes patrocinadores. Montou-se uma orquestra, que é a Orquestra de Heliópolis, que funciona muito bem, tocou, a gente assistiu no domingo, regida pelo maestro Jacques Bichevski.
Já passaram grandes maestros brasileiros por essa orquestra. A orquestra já excursionou para a Europa, tocou na Alemanha, e e é visível como ela transformou aquela região, que era uma região muito complicada, muito carente e muito uma incidência de crime, de conflito muito grande. E isto, a presença do Instituto Pacarelli, da Orquestra de Heliópolis, também teve um efeito muito grande. E foi uma satisfação assistir. Muita gente, pessoas importantes de São Paulo, estavam lá presentes nesta comemoração de 25 anos. E era muito importante ver como aqueles meninos parecidos com esses meninos que estão aí na casa da vovó Dedé, como eles estão hoje tocando numa orquestra, uma boa orquestra, formada por jovens que vieram, que vivem numa favela, grande favela de São Paulo. Este efeito, esta mágica, só cultura é capaz de fazer. E na área cultural, quem melhor faz é a música. A música é muito transformadora. Não há dúvidas sobre isso. A música não toca apenas o coração das pessoas, ela transforma a maneira de ver o mundo, transforma os próprios indivíduos. Ninguém passa incólume, ninguém passa reto pela música. Quer dizer, se você tem esse contato com o ambiente musical, com o ensino e com a prática de música, você, evidentemente, é inegável isso, você tem um ganho pessoal e um ganho de qualidade de vida, de uma melhor maneira de encarar o mundo, de entender como as coisas surgem e se colocando no mundo de uma maneira mais positiva. Por isso que eu queria dizer que esse trabalho que você faz aí em Fortaleza é um trabalho bastante importante. A gente sabe das dificuldades, a necessidade de ter patrocínio, de angariar apoio é muito grande. Não existe fórmula para isto, é impossível. Cada um descobre como fazer. Eu acho que a Casa da Vovó Dedé está de parabéns, porque conseguiu grandes resultados. É um exemplo para o Brasil, como eu falei no início. Bom, e para encerrar, então, eu gostaria de dizer que a música, de fato, ela, ela é uma porta permanentemente aberta para uma vida melhor. Eu acho que quem é tocado pela música, não é só quem toca a música, mas quem é tocado pela música, quem estuda, pratica, se profissionaliza, tem uma porta permanentemente aberta para uma vida melhor, uma compreensão melhor do mundo, uma relação melhor consigo mesmo. Eu acho que é muito comovente ver como os músicos se dedicam à sua profissão, mesmo os jovens. Quem estuda engenharia, quem estuda medicina, quem estuda qualquer outra profissão, tem uma relação de um certo distanciamento com o seu métier, né? Com o seu trabalho. O músico, não. O músico, ele vive agarrado ao seu instrumento. A gente reconhece o músico, ele carrega o instrumento dele para qualquer lugar, né? Sempre com esse instrumento a tiracolo, né? A exceção dos pianistas, que esse não tem condição. Né? Mas, enfim, o fato de que a música
ela entra tanto na vida das pessoas, faz dos músicos um tipo de profissional diferente, né? E realmente um profissional especial. Quando a gente vê jovens, como é o caso desses jovens que estão na casa da vovó Dedé, se dedicando com tanto afinco à música, a gente entende, percebe, reconhece que estão no caminho de fazer um mundo melhor. E eu acho que isso é o mais importante. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Wagner, ao pessoal da Casa da Vovó Dedé. Estou sempre à disposição para tudo que vocês precisarem, para o apoio que for possível dar daqui. Eu gostaria de estar sempre sendo chamado e auxiliando, porque é uma honra participar desse projeto. Muito obrigado. Maravilha! Reiteramos os agradecimentos ao senhor José Roberto Walker pela importante palestra que nos presenteou nesta noite em mais um evento do FIME. Bem, senhoras e senhores, neste momento, convido a usar da palavra o jornalista Hamilton Nogueira para dar prosseguimento ao evento desta noite. Ele que estará mediando a mesa temática sobre o ensino de música e gestão cultural. Olá, sejam muito bem-vindos à programação da TV Dedé, sejam muito bem-vindos à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e a gente dá início agora a uma edição especial do programa Acorda. Especial porque esse programa está contido dentro do FIME, que é o Festival Internacional de Música Instrumental, e que você vai já entender o conceito e o que a casa preparou durante esse festival. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui na casa o secretário estadual de Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba. Ele é um dos nossos convidados. Conosco também a diretora do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Raquel Gadelha. E Evelter Rocha, complementando aqui o programa, os convidados, que é coordenador artístico da Casa de Vovó Dedé e professor do curso de música da UES e também do mestrado de arte do Instituto Federal IFCE. O Evelter é o curador do FIME e ele vai já explicar do que se trata. Senhores, Raquel, muito obrigado por estarem aqui, disponibilizar esse tempo de vocês para estar aqui conversando com a gente na casa. Imenso prazer recebê-los. E eu queria começar, eu vou pedir licença, Raquel, para começar com o Evelter, já que nós estamos dentro do FIME, para que ele explicar o que é, no que consiste o projeto, e daí a gente dá início à nossa conversa, tá bom? Evelter, prazer recebê-lo. Oi, Hamilton. Bem, falando rapidamente do que se trata o FIME, esse evento é, na realidade, a concretização de um sonho para todos nós que fazemos a Casa de Vovó Dedé. Esse projeto ele foi gestado já há alguns anos, né? A pandemia nos surpreendeu e a gente precisou reconfigurar todo um projeto de curadoria que tinha feito anteriormente. E o festival ele tem o seu centro gravitacional na formação em música. Então, a gente está oferecendo uma sequência de cursos e workshops na área de música. A gente faz dentro de um contínuo, que a gente sai da música de concerto, né, passando por violino, violoncelo, trombone, mas a gente encontra também alguns cursos na área de música popular, percussão, bandolim, sanfona. Então, a gente teve essa proposta de fazer um desenho de curadoria que contemplasse esses dois públicos, que é bem a proposta da Casa de Vovó Dedé. Eu digo que o FIME ele foi construído repetindo dentro da sua proposta de curadoria a própria natureza maior da Casa de Vovó Dedé. Então, é um festival que promove tem um grande percentual da sua carga horária, na realidade, a maior parte, totalmente disponível, não será feito só com encontros síncronos, né, permitindo que um grande número de pessoas, né, consiga acessar, né, um profissional em música, mas também uma mãe, um pai de família que, quando chega em casa, está interessado e pode transitar entre os cursos. Então, e além dessa parte formativa, nós temos as mesas, né, com gestores de cultura, nós temos as universidades, temos projetos sociais e uma programação riquíssima também de recitais e concertos por professores, por alunos da Casa de Vovó Dedé. Então, de uma maneira muito
resumida, esse é o filme, que é uma grande celebração, né, a arte, a música, e uma celebração também da esperança, que o filme nasce com essa proposta, de levar a arte também nessa perspectiva de trazer um enlevo maior para a vida de todos. Palavra esperança. Raquel, saudá-la e perguntar a você o que você viu. Já há algum tempo que não vim aqui, nós tivemos uma pandemia que perde-se um pouco da noção de tempo e de o que era o mundo antes, o que é o mundo a partir de agora. Você vê hoje aqui na casa. É a mesma pergunta para o Fabiano, já pode ir pensando. O que você viu? Qual é a sua impressão ao voltar aqui à casa? Bom, é um prazer estar aqui. Eu até estava falando numa entrevista que eu dei agora, que sempre que eu venho aqui eu me surpreendo. Sempre tem alguma coisa maior do que a gente tinha visto na vez anterior, né? Então, assim, é uma escola de música que trabalha com alta qualidade na estrutura, na oferta do ensino. E o FIME também ele traduz isso no sentido de que é um lugar que pensa na formação, mas pensa numa coisa que todo músico quer, que é o encontro com o público, que é o encontro com outros músicos, né? Essa troca, esse contato de jovens, de talentos, de linguagens musicais, essa diversidade de percursos formativos. Então, é muito interessante. E outra coisa, quando a gente vem aqui, que a gente vê, são as inúmeras possibilidades de atuação em torno da arte. Então, tem músicos, mas tem cinegrafistas, tem editores, tem produtores de conteúdo, tem comunicadores. Então, assim, todo esse universo que orbita em torno da arte. Então, assim, a Casa da Vovó Dedé, com todas essas suas ações, é um espaço assim único e muito valioso. E aí, só para finalizar minha fala, também esclarecer que, na verdade, eu não sou diretora do Centro Dragão do Mar. Eu, atualmente, estou na presidência do Instituto Dragão do Mar, sim, que é uma organização social que faz a gestão de diversos equipamentos culturais, dentre eles 11 da Secretaria da Cultura. E o Centro Dragão do Mar é um desses equipamentos. O Teatro Zé de Alencar, o Cine Teatro São Luís, a Escola Vila da Música, a Escola de Gastronomia, o Porto Iracema, Porto Dragão, a biblioteca. Uhum. E, assim, saudar nesse aspecto da gestão da cultura, que é tão fino, uhum, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ser tão eficiente, uhum, saudar a gestão aqui da Casa da Vovó Dedé, que é tão exemplar também, tão bonita. Esclarecido está, então. Secretário, prazer recebê-lo. O que o senhor viu nessa tarde de segunda-feira, em que a gente está gravando esse acordo especial? Um pouco disso que a Raquel Gadelha falou. Primeiro, é um prazer, a gente agradece o convite, e um convite da Casa do Vovó Dedé é uma convocação, né? Então, é uma alegria sempre voltar aqui, fazer um bom tempo. E sempre que a gente vem, encontramos coisas novas, né? Seja na questão de como se amplia o conceito, o próprio programa da casa, né, que, para além de uma escola de música, é também uma escola de comunicação. Isso foi ganhando cada vez mais abrangência dentro da instituição em relação à última vez que eu vim. Então, a produção de conteúdos de audiovisual, né, de programas, que, inclusive, são transmitidos pela própria TV da Casa do Dedé, mas também em parcerias com outros canais. Então, assim, me impressionou, em termos de programa, essa ampliação da área de comunicação, sem perder a essência da formação musical, né? Que é uma formação muito voltada para a cidadania, para uma cidadania cultural. E a outra impressão é de como a casa também ela amplia a sua própria estrutura física e arquitetônica para qualificar o que ela faz. Então, quando ela se amplia, né, na sua infraestrutura, ela está voltada também para as ações, né, que são missionárias da Casa de Vovó Dedé. Então, me alegra muito. Estava dizendo ali para o Yamandu, que me fez uma entrevista, que a casa é como se fosse uma árvore, né, que ela
tem raízes cada vez mais profundas com o lugar, com o território, que é esse que nós estamos aqui, entre a Barra, o Pirambu, Carlito Pamplona. Então, tem esse território, tem essas raízes fincadas nessa terra, desse lugar, mas também de Fortaleza, né? É do Ceará, do Nordeste do Brasil. Então, ela é uma árvore que se ramifica cada vez mais, buscando as águas que tem abaixo da gente, mas também que se expande para o céu com a árvore frondosa, né? Gerando folhas, flores e frutos, né? Atraindo crianças, jovens, mas também, eu acho que os passarinhos, né? A gente deu o nome desse programa, Raquel, Fabiana, Welter, de Música, Formação e Gestão Cultural no Estado do Ceará. É que me perdoem as outras linguagens, mas não dá para fingir a predileção pela música aqui, né? Com todo respeito às outras linguagens. Mas a pergunta que eu faço, assim, com um pouco de provocação, é: para que formar músicos? Para que um Estado pobre, que tem problemas de orçamentários históricos, para as coisas mais básicas, como, por exemplo, esgotamento sanitário, forma músicos? Qual a missão? É humanístico? É intelectual? É econômico? Para que formar músicos? Não briguem, não. Pode... Vamos aqui. Eu estou mais aqui de perguntador também, né? Enfim, eu vou só começar aqui, dar o pontapé inicial, vou falar também como professor de música. Eu, durante 4 anos, coordenei um programa de formação em música, né, o PIBID, que é um programa do governo federal, que faz uma parceria entre universidade e escola pública, né? Foi, Hamilton, uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Eu estava voltando de São Paulo, do doutorado, e assumi esse programa. Eu vi, né, uma escola sendo musicalizada. Eu me emociono a falar. Uma das maiores dificuldades da minha vida foi chegar uma vez para uns alunos e dizer que o professor de música não ia mais estar lá no dia seguinte. Ou seja, o nível de transformação que se operou naquela escola, eu vejo aqui na casa de Vovó Dedé. Eu comecei lá, depois foi que eu vim colaborar com a casa. Então, essa pergunta aí preciosa, né, do Hamilton, né, para que se formar, né? Na realidade, a música forma muito além do artista, né? Ela trabalha, ela lapida realmente outras dimensões muito sutis. E o filme ele entra muito nessa construção, a música como um instrumento, né? Então, a gente forma música para formar as pessoas, né? Para construir as pessoas. Eu acho que pelo menos esse é o olhar da universidade, de onde eu estou, da UES, também aqui na Casa de Vovó Dedé, a gente tem essa preocupação como eixo central da estrutura, né, formativa e pedagógica aqui da casa. Raquel? Eu vou deixar a fala da política pública para o Fabiano e vou também um pouco assim nessa linha que ele falou de gente. Eu, durante muitos anos, eu fiz o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. E, às vezes, às vezes a gente entra nesse redemoinho da gestão, da produção, do trabalho para conseguir recurso e tudo. E eu me lembro que algumas vezes eu senti isso, assim, quando começava o festival, shows assim, Tuti Tillemans, por exemplo, eu dizia assim, meu Deus, é para isso que tudo existe. É para isso, é um momento mágico, assim, quando a gente sente a música, quando a gente escuta, que toca na alma da pessoa, sabe? Às vezes eu acho que não tem nem palavras, porque a música, então... E hoje mesmo eu estava vindo trabalhar e aí tocou uma música e eu me lembrei o tanto que eu amo a música. E eu disse, meu Deus, sabe assim, é quase como o ar. É quase como um perfume. E a música, ela humaniza. A música ela não tem linguagem, assim, não tem nacionalidade. Por uma música, você sente o outro, né? Então, assim, por uma música, você consegue interpretar o mundo.
você consegue ver além do que você, uma composição assim, você, nossa, né? Como é que essa pessoa falou isso? E sentir o sentimento do outro. Então, assim, às vezes, a importância do ensino da arte, né? Nem todo mundo vai ser artista, mas todo mundo pode ser uma pessoa melhor quando convive com a arte, uma pessoa mais sensível, sabe? E a arte também, ela dá para a gente uma possibilidade de perceber o que não é fácil perceber, né? De ler o mundo, de entrar numa perspectiva simbólica. Então, assim, é um negócio tão fino e tão bonito. E aí eu que digo, assim, nesse mundo atual, mais do que nunca, nós estamos precisando de música, de poesia, de tudo, de toda essa beleza. E aí, né, assim, porque não basta, a vida só não basta sem essa poesia. E aí, passando aqui para o meu querido amigo Fabiano, que também é um poeta, também tem essa sensibilidade, a importância da gente ter estudiosos, professores, da gente ter instituições como essas, surgidas na sociedade, e a gente ter políticas públicas que estimulem isso, porque a gente está trazendo assim perfume, alma, essência para a vida. Fabiano? Eu estava pensando aqui como responder a pergunta, né? E me veio aqui 3 imagens de pensamento que talvez possa nos ajudar, né? Uma delas foi respondendo o porquê mesmo, tá certo? É porque a música segura o mundo. Essa é uma primeira resposta, que não é minha, isso é do Hermeto Pascoal. Ele disse certa vez lá no Cine Teatro São Luís, em um festival, em uma apresentação, em que ele pegou ali o microfone e começou a brincar com a plateia, né? E cunhou essa frase, né? A música segura o mundo. Então, formar em música, talvez, é porque ela ajuda a segurar o mundo. Talvez uma segunda resposta tenha a ver com Caetano, quando diz como é bom poder tocar um instrumento, né? E uma terceira, né, tem a ver com a primeira e com essa última fala da Raquel, que Ailton Krenak, no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, diz que é uma constelação de gente que ainda é capaz de cantar, de dançar, de fazer chover e de contar histórias que vão adiar o fim do mundo. Então, eu imagino que, a cada momento que estamos formando crianças, jovens, pessoas, no campo das artes, né, que amplia a nossa capacidade crítica e inventiva de reinventar o mundo, de adiar esse fim do mundo, nós estamos afirmando a importância e a necessidade, né? Porque é uma formação, às vezes, desenvolvimento de capacidades técnicas, né? Competências, capacidades, mas também de repertórios, né? Que a gente está formando, a gente fala em formação de público, né? Uhum. Eu gosto de ampliar um pouquinho, Hamilton, essa ideia de formação de público para a ideia de formação de público, de plateia, de audiência, mas, sobretudo, formação de repertórios. Uma criança que vem aqui para a casa de vovó Dedé e que vai se encontrar com um instrumento que, às vezes, ele chega aqui e não sabe ainda qual é o instrumento dele. O Yamandu, por exemplo, é o piano. Certamente ele não começou pelo piano, começou com um outro instrumento até se encontrar com o piano, né? Que aí é um encontro com ele próprio. Mas, ao mesmo tempo, também está, né, atuando aqui como comunicador. Então, ele pode sair daqui como um grande músico, como outras meninas que foram que estão agora como professoras na França, que saíram daqui, mas pode não ser exatamente um músico ou um comunicador. Mas, sem nenhuma dúvida, a experiência de formação musical dele, a experiência de formação de cidadania aqui na casa de vovó Dedé vai ser essencial para o resto da vida dele e de todos e todas que passam por aqui. Então, a gente forma, eu acho, que é para a cidadania, né? A Luísa de Teodoro, que é uma educadora cearense, que é a minha grande mestra, ela dizia que educar é fazer cada um descobrir o que há de melhor em si. Eu acho que com a música e com qualquer outra linguagem é para que a gente descubra o que há de melhor em si mesmo. Aproveitando que o senhor está com a palavra, eu vou voltar agora aqui.
eu lembro bem, quando o senhor assumiu a titularidade da Secretaria, da Secretaria de Cultura, duas pessoas que eu tenho um imenso respeito, que é meu irmão, Marcos Sampaio, jornalista, e a professora Andréa Saraiva, historiadora, comemoraram muito seu nome enquanto titular. E eles, olha, agora vai, que tal? Eles ficaram muito... E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o que o senhor pretendeu fazer lá atrás, há cerca de 6, 7 anos, que não conseguiu, seja por questões orçamentárias, por questões de pandemia, mas aqui o senhor disse assim, eu quero sair com isso feito, e não conseguiu? São muitas coisas. Tem uma vantagem, Hamilton, que eu sou que nem o menino maluquinho do Ziraldo, que tem macaquinhos no sótão. Mas, ao chegar na secretaria, nós já tínhamos mais ou menos estabelecido um plano, né, que era o Plano Estadual de Cultura, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, ainda no primeiro ano, com o Guilherme Sampaio, que ele ficou o primeiro ano como secretário, e foi sancionado pelo governador Camilo em 2016. E ali tinha algumas metas já estabelecidas, importantes, e eu procurava me focar nisso, nessa perspectiva de um planejamento, de uma gestão, que vai desde a ideia, por exemplo, do fortalecimento institucional da Secretaria. A Secretaria é a primeira Secretaria de Cultura, né, estadual do país. O Ceará tem isso, né, de protagonismo, de vanguarda. Ela é de 1966 e tem ali, por exemplo, a realização de um concurso público, que nunca tinha acontecido, que traz aí um plano de cargos e carreiras e a reestruturação da Secretaria. Estamos agora na luta do plano de cargos e carreiras. Então, se a gente sair, né, dessa gestão sem um plano de cargos e carreiras, eu vou sair muito frustrado, porque é um plano voltado para o fortalecimento do órgão, que implica no fortalecimento institucional. Isso não é coisa de governo, é coisa de Estado, né? Isso, né? Exatamente. Então, assim, as outras coisas eu acho que a gente tem tocado dentro dos limites, nas políticas de fomento às artes, criamos um programa específico de formação artística, né, que vai desde da rede das escolas do Estado, que são geridas em parceria com o Instituto Dragão do Mar, como a Escola Porto Iracema das Artes, a Escola Vila da Música no Crato, que foi inaugurada em 2016, eu creio, ou foi 2017. A Escola de Gastronomia Social, ali no Vicente Pison, no Mucuripe, mas também, sobretudo, o reconhecimento, a Escola de Artes e Ofício, que é mais antiga, né? Mas, sobretudo, o reconhecimento de instituições. Nós lançamos uma ação também para fortalecer as experiências de formação artística. Então, mas eu creio que, ao final da gestão, eu indo até o final de 2022, certamente vão ter ali mais lacunas, creio eu, do que realmente algumas conquistas importantes que estamos na peleja. Bom, Raquel, o Dragão do Mar, eu falo do equipamento, não do Instituto, teve protagonismo durante muitos anos. Tanto protagonismo que encantava, mas também incomodava muita gente, porque se confundia com a grande gestão da cultura. Hoje, qual é a missão do equipamento, do Dragão, e qual é o seu maior desafio? Bom, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que é aquele prédio branco tão importante, ele teve e tem um papel muito importante. Eu me lembro, na época da inauguração do Centro Dragão do Mar, como a gente olhava assim, era uma coisa muito nova para a gente aqui do Ceará, ter um equipamento daquele porte, né? E aí foi assim, dentro e por meio do Dragão do Mar, muitos artistas, gerações de pessoas tiveram contato com a arte, gerações de artistas se apresentaram, cinema, museu, exposições, né, o próprio planetário. Então, um espaço assim muito importante e indutor do turismo e da cultura aqui na região. Hoje, ele passa por uma reforma, né, uma reforma feita pelo governo do Estado do Ceará, com a Secretaria da Cultura, e ele vem agora e também, inclusive, trabalhando o entorno dele. Então, ele renasce, né? Em pouco, já começou a voltar com a pandemia, que é outra coisa. A gente assim foi pego de surpresa, todo mundo com a pandemia. Os artistas, os professores, tivemos que nos reinventar,
mas já estamos com saudade desse encontro, desse contato presencial. Então, os equipamentos culturais estão voltando e o Centro Dragão do Mar também voltando reformado, né, para ser esse espaço, digamos, de fruição e de criação. E aí, falando aqui um pouco da Secretaria da Cultura, nós também estamos tendo, além da oportunidade de ter um secretário que gosta e que trabalha com planejamento e com escuta social muito fina, estamos tendo um governo que também valoriza a cultura. Então, assim, está sendo construído no Cariri um centro cultural muito importante que vai ter o mesmo impacto, para mim, que o Centro Cultural teve, o Centro Dragão do Mar, há tantos anos. Numa região que já merecia algo grandioso. Exatamente. Né? Então, assim, é incrível, porque a gente está falando aqui de arte e a gente está falando, como a gente estava falando da música, que é uma coisa tão fina e intangível, mas a gente também está falando de ações concretas, de investimento, de espaços onde tudo isso possa ressurgir. Né? A feira da José Avelino, vizinho, ainda é uma ameaça para o centro? Olha, a gente está agora, né, aí voltando assim, eu estou na presidência do Instituto Dragão do Mar há 6 meses. O Instituto Dragão do Mar ele faz a gestão desses equipamentos. Estamos com desafios maravilhosos, eu digo assim, de reestruturação, de modernização, de uma gestão eficiente, de mais transparência, de abertura para articulações institucionais. Então, nós temos tido bons diálogos com a Prefeitura, com a Regional do Centro, e eu agora também, novos equipamentos chegaram, a biblioteca inaugurou, que é lindíssima, fica aqui o convite para as pessoas conhecerem, o Porto Dragão e o Porto Iracema. Então, a gente já está fazendo uma gestão compartilhada, né, e mais dialógica, buscando essa parceria, uma forma nova de estar no território. E, assim, eu acredito que nós temos tudo para ter, assim, se você for lá hoje no Dragão, você já vai ver ali no entorno uma condição mais favorável. Eu percebo isso. E temos desafios ainda, mas nós somos, assim, incansáveis. Eu passei 10 anos trabalhando ali na Secretaria da Fazenda, Cefaz 1, Cefaz 2, quando eu era analista de sistema, uma época que eu não tenho a menor saudade, mas eu lembro, eu via o Centro Cultural Dragão do Mar ser formado no entorno da Cefaz 2 e a perspectiva ali de um bairro boêmio e cultural e uma inteligência ali efervescente. Né? E eu acho que meio que se perdeu um pouco, mas... Teremos boas surpresas em breve. Então tá bom, você não quer dizer aqui não, né? Nem a primeira letra? Né? Não, podemos dizer sim. Tem um projeto já aprovado pelo governador Camilo Santana, como disse a Raquel. Nós também temos essa felicidade, né, de um governador que estabeleceu a cultura na agenda social, política e institucional do governo. Ampliou os recursos, obviamente tem ali ainda as limitações, mas que, né, compreende o papel e o lugar da cultura para o desenvolvimento do Estado. Né? E lá no Dragão do Mar, nós estamos num processo de licitação da reforma daquela praça. Naquela praça onde fica ali o bar do avião. Sim. Ela vai ser integrada ao Dragão do Mar. Que é uma ideia bem antiga, né? Isso. Que é uma ideia ainda do Paulo Linhares, ali com o Fausto Nilo. Então, a gente finalmente... Né, o Fausto nos apresentou esse projeto. Passamos 2 últimos anos com muitas reuniões ali com o Fausto. E é um projeto que integra, que abraça ali o Dragão do Mar, né? Primeiro, em cima, onde tem o teatro, São José, e a praça também, que foi reformada. A biblioteca pública foi reinaugurada recentemente, passou por um processo de reforma, mas também de modernização do seu conceito, do seu programa. A gente fez uma obra também de integração entre a biblioteca e o Dragão do Mar, que era um fosso, era um buraco, literalmente. Sim. E tem ali toda a parte do entorno, da Praça Verde, aquela praça chegando, né, atravessar ali a avenida. O projeto ele tem dois blocos, um que é o próprio Dragão do Mar, né, e toda a sua área, com a biblioteca, a Escola Porto Iracema das Artes, o Porto Dragão, passando ali para a Caixa
cultural, mas também o outro bloco é indo até o Poço da Draga, né, onde tem lá a ponte. Então, assim, é um projeto também de requalificação daquele ambiente. Dentro de um investimento de infraestrutura, Hamilton, que a Raquel lembrou aqui, nós estamos agora com obras bem avançadas da antiga estação ferroviária João Felipe. Eu tenho visto fotos, ainda não fui lá, mas tenho visto muitas fotos. Ali vai ser o que a gente está chamando... Pinacoteca, né? Isso, vai ser a Pinacoteca do Estado, que também é um outro projeto antigo. Só que a gente, quando foi fazer esse projeto lá da Pinacoteca, eu lembro que eu fui num sábado de manhã e olhamos para a estação e a estação estava abandonada, né? Então, aqui ou faz um projeto integrado para a área ou não faz sentido fazer algo, né, ali isolado. Então, a gente está chamando de Estação das Artes, onde vai estar funcionando a Pinacoteca, um mercado, um centro de gastronomia, com um mercado gastronômico, um centro de design. É uma cultura em ascensão, né, no Estado, né? E funcionando tanto também o de IFAM formas mais e a Secult, refinadas, né? como de formas mais populares. Mas, perdão. E o Centro Cultural do Cariri, né, que é um projeto belíssimo. Eu tenho a cada 15 dias feito essa visita. Tivemos lá semana passada, né, Raquel? Só faltava um trem rápido ligando os dois centros. Fica a ideia. E o Museu da Imagem do Som, né? Então, são obras que estão bem avançadas. A Estação das Artes aqui, né, ela está com mais de 80% das obras, né, da parte física. O lado do Centro Cultural do Cariri, em torno de 50% das obras. E o MIS pronto, né? Então, a gente está agora finalizando a montagem para a reabertura do Museu da Imagem do Som. Ok. Bom, Evelta, tem a gente vê o encantamento com música instrumental, tem lá vários projetos menores, e nós temos mão de obra de absoluta qualidade aqui, Cainã, tanto nome de música instrumental, e a gente não vê muito esse tipo de evento, de festival, não tem tanto quanto eu imagino que caberia no cenário. Por quê? Qual é a grande dificuldade? Captação, incentivo, enfim. Bem, Hamilton, tem dificuldades de todas as ordens, né? Acho que você levanta algumas muito importantes. O investimento, né, em cultura e nesse tipo de música, nesse tipo de gosto, ainda é muito modesto. Infelizmente, a gente tem um adversário muito forte, né, que bombardeia todo mundo com outro tipo de música, com outro tipo de cultura, digamos, é descomunal. É descomunal essa dificuldade que nós enfrentamos de lidar com esse adversário, né, uma indústria extremamente poderosa, e a gente vai tentando construir esse gosto como a gente pode. Então, a gente tem algumas entidades, né, projetos sociais, alguns equipamentos do governo do Estado, né, as universidades, que tentam semear, né, essas flores, mas o terreno é muito árido, né? Então, a gente precisa andar muito ainda para construir esse tipo de cultura, né? A gente não tem mais, infelizmente, uma memória, né, tão evidente desse tipo de música, desse tipo de tradição, e a gente precisa. E são eventos como esse que quem constrói esse gosto, que leva, né, para as pessoas, né? A gente acredita aqui na Casa de Vovó Dedé que é fundamental olhar para as escolas, né? Então, talvez seja um caminho importante, né, fazer com que esse tipo de música chegue lá. A preço de hoje, o frívolo, ou aquilo que de rápido consumo, está ganhando, porque conquistou o mercado de uma forma muito presente, né? Mas até quando é que vai ganhar? Pois é, eu venho acompanhando as inscrições aqui do festival, e é muito curioso. É uma espécie de um termômetro, né? A gente tem vários cursos ofertados e você começa a diagnosticar as preferências, né? E a gente percebe que alguns cursos são menos procurados do que outros, né? Justamente porque se escuta muito menos aqueles instrumentos. Então, esse processo de encantamento, né, de você cativar, né, pela música instrumental é mais demorado, é mais difícil. Felizmente, a gente tem aqui no Estado grandes artistas, né?
Esse palco aqui, ele tem recebido muita gente, né? Você falou aí do Kainan, mas nós temos vários nomes aqui, né? Nonato Luiz esteve aqui com a gente, né? O Adelso, agora tivemos Patriolino, Matos Rezende, muita gente boa que a gente vem trazendo para cá para tentar semear esse gosto pela qualidade. Mas isso ainda não é suficiente, né? Precisa chegar nas pessoas de uma maneira cada vez mais intensa. Para a gente ir se encaminhando para o final, o maestro Júlio Medalha, quando fez a abertura do filme, ele deixou uma provocação, que é quando o Ceará vai ter uma orquestra sinfônica. E aí eu passo a provocação para o secretário. O Júlio fez, inclusive, essa provocação a mim, pessoalmente, a mim e a primeira-dama, a Onélia Santana. E esse é um desafio, Hamilton, que a resposta não é tão pronta assim, porque podemos perguntar se é o caso, a gente tem uma orquestra sinfônica vinculada ao Estado, ou se é mais interessante potencializar as várias orquestras que as instituições, como a Casa de Vovó Dedé, Tapera das Artes, né, Pindoretama, então, Jacques Klein, então tem várias instituições de formação artística no Ceará, que aí fica a pergunta também. Eu fiz essa provocação também para o Júlio Medalha. É interessante, Júlio, a gente potencializar essas e termos mais de uma orquestra, ou a gente tem uma orquestra? Eu não tenho uma resposta, e talvez seja uma das frustrações relacionada àquela tua pergunta, sim, né? Sim. Porque nós temos a Orquestra Elezate Carvalho, que teve problemas ali de gestão, que eles enfrentaram, e que não conseguiram, eu acho que dar um salto na gestão, não na parte de criação, de produção, né? Essa é uma pergunta que talvez a gente precise fazer um debate mais aberto. Ok. Bom, eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas se o senhor quiser, já que o senhor está com a palavra, e fazer uma despedida, usar 30 segundos, porque eu vou mais uma pergunta para cada, e cada um terá uma palavra final também, tá bom? Então, se o senhor quiser já se despedir, eu agradeço uma palavra final. Então, mais uma vez, agradecer o convite, né? Parabenizar aí pelo primeiro FIME do Ceará, Festival Internacional de Música Instrumental. Sim. Né? Mansueto Barbosa, esse outro nome também é muito importante, que tudo começou aí com o senhor Mansueto, né? com a dona Regina, para que pudesse hoje a gente estar realizando essa primeira, que eu espero que seja a primeira de muitas outras edições. Esperamos todos nós. Raquel, eu queria um olhar para o futuro, né? O que você imagina nos próximos anos aí aí já falo do Instituto, né? O que você imagina como forma de avançar? O que precisa que o Estado se debruce para poder melhorar essa questão da gestão e assim o papel das organizações não governamentais como parceiras dessa gestão? Primeiro eu quero falar um pouco sobre o assunto que ele estava falando, da música. Pois não. E dizer assim, que eu tenho um lema, que é uma frase do Gilberto Gil, que ele diz assim: o povo sabe do que gosta, mas gosta do que não sabe. Então, assim, em toda a minha vida de produtora ou de gestora cultural, eu me pautei por isso. E eu acho que é nosso papel levar às pessoas o contato, que elas tenham contato com aquilo que elas ainda não conhecem, porque elas gostam. Entendeu? Então, assim, é muito importante digamos, né, uma política pública que possibilite isso, esses teatros, esses museus, essas escolas, que possibilitem esse contato com outras formas de música e de expressão artística, outros repertórios. E é muito importante, então, você ter políticas públicas, mas muito importante é a sociedade perceber isso. Então, assim, a gente trabalhar com as pessoas. Eu brinco assim, que o meu sonho, a minha utopia, é o dia que as pessoas sentirem que precisam de arte como elas precisam de pão. Assim, que faça parte da vida das pessoas, né? Isso não é nenhum absurdo. Outros países mais no estado de desenvolvimento civilizatório maior, tem um teatro por bairro. Exatamente. As pessoas precisam ir ao teatro. Né? E aí a gente ter esses grandes centros culturais, como a gente falou aqui, o Dragão do Mar,
o Centro Cultural do Cariri, mas tão importante quanto é ter espaços como esse, como a Casa da Vovó Dedé. Espaços que são territoriais, como o Fabiano falou, e são também universais, que são, né, assim, como um filme desse ele leva, né, e ele traz. Então, é muito importante esse trabalho aqui, esse trabalho, digamos, do professor, esse trabalho do curador, o trabalho da Casa da Vovó Dedé, uma secretaria de cultura atuante, uma gestão que possa ser eficiente, como o IDM. Estamos todos interligados, né, para fazer esse trabalho. Eu acho que o Ceará, ele hoje, no contexto do Brasil, né, apesar de tantas dificuldades que a gente tem, a gente está conseguindo fazer muita coisa. E é isso, assim, eu digo assim, para finalizar a minha fala, né, que nós não podemos arredar um pé das políticas públicas, nós queremos todas e temos que trabalhar para elas avançarem, mas temos também muito que fazer para a sociedade. A sociedade perceber que isso é importante. Como aqui a Casa da Vovó Dedé, quantos apoiadores, né? Empresários e pais de família, e pessoas que chegam, jovens que sentem a importância. Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido como um todo. Tá. E aí, trabalhar cultura e comunicação e educação, eu acho que é o caminho. Então, estamos aqui acreditando nesse caminho. Se você quiser dar uma palavra final, você tem 30 segundos para se despedir. A palavra final é agradecer, é dizer que a gente via aqui, como eu falei, quando chegava no festival e dizia, meu Deus, é para isso. Hoje, subindo as escadas para conhecer as novas instalações, eu disse, meu Deus, como é importante a gente vir conhecer essas iniciativas, como isso alimenta a nossa alma e a nossa crença para continuar trabalhando. Então, muito obrigada. E eu tenho certeza que cada vez mais esse lugar vai crescer. Evelta, para a gente terminar também, eu queria saber de você o que você espera como resultado, qual vai ser o resultado assim, que vai lhe deixar feliz, por valeu a pena, era isso que eu esperava, assim, o que você quer ver no final do festival. E se você já pensa, assim, de vez em quando, nas futuras edições e próximas edições. Bem, como todos os projetos desenvolvidos aqui na Casa de Vovó Dedé, eles têm um duplo alcance, né? Tem um alcance externo e também esses projetos eles são laboratórios dentro da própria casa. Assim como a produção desse evento agora é feita por todos os alunos ou professores egressos aqui da casa, alunos que passaram por aqui, por essas salas de aula e agora estão operando os equipamentos, o FIME é construído da mesma maneira. Então, o primeiro êxito que a gente espera é celebrar com os alunos da Casa de Vovó Dedé essa realização. O segundo êxito é fazer com que muito mais pessoas consigam enxergar nesse tipo de música oferecida com toda a generosidade que está sendo feita, pensada de uma maneira acessível, né? Contemplando todo um suporte realmente de acessibilidade, que a gente consiga fazer e semear nessas pessoas um gosto pela arte, um gosto pela música. Você tem 30 segundos para se despedir. Bem, aqui eu agradeço, queria aqui dizer para o Fabiano que não foi só seu irmão que celebrou quando o Fabiano assumiu, acho que muita gente, nós na universidade celebramos, né? Fiquei muito feliz quando o Ernesto me ligou, eu estava na coordenação lá na UES, para saber um pouco mais. Foi a primeira vez que eu me senti contemplado pela Secretaria de Cultura. Não prosperou muito, infelizmente, ainda, mas eu me senti muito feliz. Assim, essas distâncias muito diminuídas, muito reduzidas, de encontrar o Fabiano. A gente estava produzindo um documentário aqui com o Mestre Zé Pio, nós encontramos lá o Fabiano Limoeiro. Então, essa distância ficou muito menor e isso faz com que a gente acredite muito mais. Sem dúvida nenhuma, vai ter frutos muito grandes futuramente. Evelta, Raquel, Fabiano, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e eu agradeço também a você que nos acompanha. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela boa companhia e até a próxima. Bem, estamos de volta após esse debate maravilhoso que todos acabaram de assistir. Nos despedimos. Contudo, aproveito e convido a todos a acessarem a página do FIME, www.fimefest.com.br. Entra lá, confere toda a programação do festival,
Compartilhe com seus amigos. Acompanhe e participe do primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Reiteramos nossos agradecimentos às empresas que patrocinam o primeiro FIME através da Lei de Incentivo à Cultura. Apvida, Unipac, Delfa, Ibite, Lunelli, Aliança, DAS, Cozampa, Durametal, Newland, Newsedan, Cerbras, Freitas Varejo e Resibras, além do apoio da BG Soluções Sociais, Fix Turismo, Prática Eventos e da VSM. Desejamos uma excelente noite e até a próxima oportunidade.